Fala jovem, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Barbosa falando e venho trazer para você mais um vídeo, uma pequena reflexão para vocês. Vamos pro vídeo. Havia numa certa metrópole um homem, um jovem que desde muito cedo ele foi para as grandes escolas, faculdade, estudou a lei de Moisés com muita minuciosidade, nos mínimos detalhes. Ele aprendeu sobre a lei e o seu mestre era um grande mestre de muito renome, de maneira que era reconhecido em todo o país, por onde passava. Se ouvir falar daquele grande mestre, daquele jovem. Então ele aprendeu com muita rigorosidade de como deveria se proceder, de como deveria servir a Deus. E ele acreditou piamente de que tudo aquilo que ele estava aprendendo era real, era verdade. E de maneira que todos o admiravam, ele estava entre os melhores da sua sala, da sua turma, e era motivo de orgulho para o seu próprio mestre, né? E para ele mesmo, ele se sentia muito honrado, muito orgulhoso com tudo aquilo, era aplaudido entre os grandes homens, entre a sociedade, entre os grandes líderes, e ele cresceu com essa formação, com esse entendimento, até que um dia apareceu na sua cidade alguém anunciando outra coisa, anunciando uma outra lei, de maneira que ele começou a achar tudo aquilo muito estranho, e a fama daqueles outros jovens, daquelas outras pessoas, começou a se espalhar por toda a sua vizinhança. As pessoas começaram a ouvir aquilo e começaram a comentar sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Então esse jovem, ele começou a averiguar tudo o que estava se passando. E quando ele começou a averiguar, ele percebeu que era diferente daquilo que ele ouvia, e pior, aqueles outros jovens traziam consigo uma fama, porque por onde se passava, ele de certa forma ouvia que aqueles jovens faziam algumas coisas, acontecia alguns milagres, acontecia alguns sinais e persuadia uma grande multidão. E o que mais causou estranheza nele era que, quando ele foi procurar saber quem eram esses jovens, ele percebeu que esses jovens não tinham estudo, eram analfabetos, completamente analfabetos, a boa parte deles. Então ele disse: isso é uma heresia contra a Sagrada Escritura, contra a lei de Moisés. Isso é uma heresia. E imediatamente ele procurou dentro dos requisitos da lei o que ele poderia fazer contra aqueles homens. Encontrou diante da lei dos homens que ele poderia matá-los. Sim, perseguir. Ele que havia aprendido que deveria amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, era o primeiro mandamento, e seguir assim adiante. Então ele agora entra na sua mente e no seu coração que sim, ele estaria prestando um serviço a Deus se ele perseguisse, se ele matasse, se ele punisse aqueles homens que estavam trazendo essa novidade e estava causando tamanha confusão no meio de toda a sociedade, a sua cidade, que era uma cidade tão organizada, pelo menos aos seus olhos. Agora esses homens traziam algo muito diferente, né, que estava fora de tudo aquilo que ele havia estudado, pelo menos naquilo que ele acreditava. Acontece que esse homem que pensava estar prestando um serviço a Deus, ele começou sim a perseguir, prender e até matar. E entre os tribunais
do seu país, ele estava entre aqueles que apoiava até a morte, de maneira que um deles ele testifica que ele votou a favor de que o matassem. Bom, lamentavelmente essa história ela é real. E o homem qual eu estou agora testificando, que eu estou falando, esse homem foi o apóstolo Paulo, que foi conhecido como Saulo no caminho de Damasco. Sim, aconteceu que ele achava estar servindo a Deus, ele achava estar prestando um serviço a Deus, até que Deus interveio, porque havia dentro dele, dentro do seu coração, uma sinceridade e um desejo real de prestar um serviço a Deus, de tudo aquilo que ele havia aprendido. Então, Deus interveio e disse assim: eu vou mudar a rota desse cidadão. Em vez dele ser o perseguidor da igreja, eu vou fazer com que ele seja agora perseguido. Eu vou fazer com que ele seja o pregador de tudo aquilo que ele perseguiu. Então Deus usou uma palavra a favor de Paulo, chamada metanoia, mudança de rota. E lá no caminho de Damasco, o Senhor apareceu para Paulo, que até então o nome era Saulo. E nesse momento, aquele homem, ele vê uma luz muito forte, de maneira que ele fica cego imediatamente. E houve uma voz poderosa, eles que com ele estavam, dizendo: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Por que me persegues? Ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Então aquele imediatamente, pela palavra, pela voz, eu acredito que a voz era doce, era meiga e poderosa, e houve dentro dele um tremor e temor, e a verdade é que ele pensava estar servindo a Deus, de maneira que ele temeu, e por ele ter temido, houve uma conversão dentro do seu coração, e a sua cegueira foi uma forma de Deus mostrar para ele que ele precisava mudar de rota, porque o caminho que ele estava seguindo, aquele caminho que ele estava seguindo não era o verdadeiro, não era o real. Então, ele ficou cego. E ele recebeu uma instrução. Por ironia do destino, como assim dizer por alguns, ele recebeu uma instrução. Esse Saulo, da maneira como ele estava, ele ficou completamente cego, mas agora convertido. E ele precisava agora da oração de um certo homem por nome Ananias, que Deus naquele exato momento estava falando: vai à rua direita. E esse Saulo, que tanto persegue a igreja e me persegue, então ele precisa da tua oração. Ananias temeu, obviamente, afinal de contas, esse homem era um homem muito perigoso, mas o Senhor colocou paz no coração e certeza. E chegando lá, Ananias colocou as duas mãos sobre a cabeça de Saulo, que então agora ficou conhecido como Paulo, e 2 escamas caíram dos seus olhos. A sua vida agora seria transformada, e ele transformaria a vida de milhares de pessoas. Eu trago essa reflexão para você, para que você possa compreender que quantas das vezes nós julgamos estar fazendo correto porque aprendemos de uma forma e não queremos mudar a nossa trajetória, não queremos mudar a nossa rota, ficamos fixos, aprisionados em um conceito e não abrimos mão para que o conhecimento nos tome, para que nós possamos melhorar diante de tal situação. Tem gente que passa a vida inteira preso em uma ideia,
fica preso em uma ideologia e não muda. E por causa disso sofre e faz com que os outros sofram também. Era o que estava acontecendo com Saulo no seu percurso de vida, mas o extraordinário aconteceu com ele e eu espero que essa reflexão traga para você uma mudança de rota e que você guarde essa palavra, metanoia. Que será uma mudança de rota na tua vida e que os teus conceitos você possa rever e que você possa ver que todas as vezes que você pensar, estar servindo a Deus, machucando alguém com palavras, com suas atitudes ou com a sua aprovação de que o outro fira outra pessoa, saiba que você não está prestando um serviço a Deus. Você não está prestando um serviço para a obra de Deus. Você está contra a obra, você está contra Deus, você está contra o princípio cristão, contra a própria palavra de Deus. Porque nós somos dotados muitas vezes de conceitos humanos, de filosofia humana, de ideias humanas, de regras humanas, de usos e costumes humanos. E se alguém segue diferente daquilo que nós aprendemos ou acreditamos, nunca embasado na Escritura Sagrada, porque aquele que realmente estuda, examina a Escritura Sagrada, ele nunca vai apedrejar o outro, ele nunca vai perseguir o outro. Então eu quero que você faça essa reflexão e se você nesse momento está passando por algum processo na sua vida em que você não consegue se desvencilhar da situação atual, afinal de contas nós somos dotados de hábitos também, por isso que muitas das vezes nós pecamos tanto, erramos tanto e não conseguimos nos soltar das amarraduras, das prisões que nos cercam por causa dessa situação, dos hábitos que pegamos. Então eu digo para você, examine a Escritura, ore sempre a Deus, peça a Deus entendimento e o princípio fundamental de servir a Deus é nunca fira o teu próximo, nem com palavras, nem com as suas obras, nem com atitude, muito menos usando a palavra de Deus para atacar, para ferir alguém. Procure sempre no amor, procure sempre se colocar no lugar do próximo. Extraordinariamente, seguindo avante de tudo aquilo que Paulo agora sim se tornou, na sua mudança de rota, ele sai pregando em todas as partes o verdadeiro e novo Evangelho para todo aquele que crê, para todo aquele que pudesse ser nascido de Deus. Então ele se tornaria então o maior pregador de todos. Espero que essa reflexão sirva para você e a sua vida ela possa dar às pessoas sentido do verdadeiro amor de Deus. É isso que eu desejo para você. É isso que eu quero que você sinta e que você veja e que você perceba que é possível servir a Deus sem nunca machucar o próximo. E se você assim o fizer, imediatamente corra a pedir perdão, a se humilhar, a voltar atrás, porque foi assim que Cristo nos ensinou. Você percebe que a lei de Moisés ela era muito boa. A lei de Moisés era muito boa, mas não era suficiente para salvar. De maneira que os homens, eles tentaram seguir na risca a lei de Moisés para os outros, mas eles mesmos não conseguiam seguir. Porque o princípio fundamental era amar Deus. Aí João, depois o apóstolo, ele diz, se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso. Fica para nós aqui essa reflexão para a sua vida, para a nossa vida. E tantos testemunhos que nós ouvimos, né? Frequentemente a gente ouve alguém que pensava, né, estar servindo a Deus e perseguia e falava mal e criticava um certo jovem. Ele pensava estar servindo a Deus, pensava estar amando a Deus, por certo fazia as suas orações todas as noites, mas começou uma certa perseguição contra um certo jovem
e gritando, zombando, porque o outro ia para uma igreja evangélica e esse outro ia para uma igreja que não era de pessoas evangélicas, enfim. Então houve uma certa perseguição, um certo conflito, mas até que o evangelho chegou no coração daquele jovem, Deus o converteu e ele se tornou um verdadeiro pregador de Cristo. E Deus converteu ele e toda a sua família, o evangelho chegou a ele e toda a sua família. Então eu quero dizer para você que o amor, somente o amor, ele vai fazer transformação na sua e na vida das pessoas que te cercam. Espero que você tenha uma vida muito abençoada e abundante. E esse vídeo fica por aqui e fica aqui o meu forte abraço e minhas considerações para te dizer: Deus te ama e a sua vida sempre será próspera. Deus te abençoe.